Olá, você que vem estudando para a prova do Senado Federal, né? Eu, professora Júnia Andrade Viana, sou professora há 20 anos, né, na área de concursos públicos, trabalhando com português e discursivas para diferentes áreas de concursos. Pessoal, eu fiz uma live recentemente e nesta live eu falei sobre o perfil das principais bancas, né, que podem estar por trás da elaboração do concurso do Senado Federal. Até o presente momento, né, o Senado, agora a comissão, está recebendo a proposta dessas organizadoras e bancas, tá, para elaborar o concurso. Então, eu vou falar para vocês as minhas apostas e vou falar um pouquinho sobre o perfil das três principais, das três maiores bancas. Por quê? Ora, excetuando o fato de a gente ter algum evento surpreendente, que seria aí a presença de uma OCP sendo escolhida como banca, pode acontecer, não é? A gente não pode descartar isso. Mas nós temos aqui FGV, banca tradicional do Senado, Sebrasp, banca tradicional do concurso da Câmara dos Deputados, e a FCC, que costuma fazer alguns concursos, né, ligados aí ao Legislativo e fez o concurso da CLDF, ou seja, Câmara Legislativa do Distrito Federal, um concurso bastante recente. Então, as três bancas têm total capacidade de assumir o concurso, podem trabalhar muito bem no concurso de vocês e a gente vai falar sobre o perfil de cada uma delas. No meu ponto de vista, a FGV deve de novo ser a banca escolhida, tá? Por uma questão muito simples. Como o Sebrasp vive fazendo o concurso da Câmara, vocês podem ver que há sempre essa divisão muito clara entre elas. Tudo bem? E a FCC acaba ficando com as assembleias, né, vamos dizer assim, dos estados, ou com concursos de Câmara, né, de vereadores, etc. Enfim, gente, eu vou, neste vídeo, como eu disse para vocês, esse vídeo é produto de uma live que eu fiz recentemente. E eu tinha prometido deixar para o pessoal da live 12 assuntos sobre os quais, dos quais poderia sair o tema da redação. Mas esses dois assuntos são baseados em quê? Em trabalhos da FGV e da FCC, porque elas têm perfis parecidos em relação à redação. Eu quero lembrar antes, né, antes de você seguir com esse vídeo, que se você buscar os editais anteriores dos concursos do Senado para quaisquer cargos, você tem redação e tem questão específica. São dois exercícios, certo? Uma redação e uma questão específica. Isso aí, quaisquer cargos, seja policial, os analistas, etc. Então, sendo a FGV a banca do concurso novamente, essa estrutura tende a se repetir, porque a FGV é muito repetitiva. É da natureza dela ser uma banca bastante repetitiva, tá bom? Inclusive em relação às próprias escolhas dos seus temas. Vocês vão notar que a banca caminha meio que para um mesmo lado, sempre. Por isso que é muito importante você revisitar as provas da FGV. Bom, eu vou falar aqui rapidinho, retomar alguns pontos da minha live, falando sobre perfis. Lembrando que aqui, neste conjunto de dicas, o meu foco principal será trabalhar as dicas da redação, tá, gente? Eu vou comentar um pouquinho sobre as questões específicas, mas as questões específicas, em outros vídeos de dicas, eu falarei um pouco mais sobre elas, porque a questão específica depende de cada cargo. Mas eu vou falar pelo menos sobre o perfil das bancas em relação ao tratamento que elas dão para essas questões específicas. E é bom você ir tomando nota, principalmente da FGV, que é a provável banca do Senado Federal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a prova discursiva tende a ser difícil, Júnia, num concurso como este do Senado? A primeira questão que eu quero te falar é o seguinte: o Senado não é o concurso mais concorrido e não é o concurso que tem aquela concorrência ultra super especializada, não, tá? Por exemplo, eu falo para você que um Tribunal Regional Federal ou um Tribunal Regional Eleitoral, né, são bem mais concorridos, com provas muito mais árduas. Por exemplo, se você vai fazer o concurso para policial, né, pegar lá a polícia, para policial. O último concurso houve pouco mais de 20 mil inscritos, tá? Se você comparar um concurso do momento, o DEPEN, por exemplo, teve mais de 50 mil inscritos. Se você pegar a Polícia Federal, quase 150 mil inscritos. Se você pegar a PRF, né, quase 130 mil inscritos. Então você tem essas diferenças que eu só quis mostrar.
Se você olha, por exemplo, as médias de um analista do Senado Federal, você vai ver que são médias discursivas um pouco pareadas com o pessoal da Receita Federal. Aí você fala, poxa, então é difícil. Não, não é. Aí que tá. Que as médias da Receita Federal ficam em torno de 70 e poucos por cento. No máximo, acho que nunca chegaram a 80% do valor de uma discursiva, para ser bem sincero. E assim o Senado vai sendo do mesmo jeito, tá? Então a discursiva não é exatamente o drama e nem o concurso em si. Vamos lá para a gente tentar entender. Bom, a discursiva da FGV, redação e questão específica. O que eu posso esperar? Ora, gente, a redação da FGV é uma redação que trata de conhecimentos gerais. É mais filosófica. Ela lida com condição humana. É o foco dela. O que é lidar com condição humana, professora? É ter senso crítico para tratar do comportamento humano diante de algum fato. É diferente de conhecimentos atuais, que é o que o CESP cobra. O CESP trabalha com atualidades. Tudo bem? Por exemplo, hoje, no momento que eu estou gravando esta aula, qual é o grande assunto da atualidade? Né? É Covid-19, certo? Os efeitos da Covid-19 e tal. O Sebrasp ele iria em cima do assunto Covid-19, na lata, né? Indicando as principais causas da disseminação da doença, né? Os efeitos dessa disseminação, as soluções possíveis, né, para você reduzir esses efeitos. O SESP precisa se preocupar com essa rede de elementos de causa, efeito e solução. Seria o foco do SESP na redação. Lembre-se que eu ainda não estou falando da específica. A FGV, não. Ela iria tratar vamos dizer assim, da ansiedade humana numa situação como essa. Então ela iria lá para a questão humana mesmo, assim como a FCC, tá bom? Mas o que muda da FGV para a FCC? Então vamos lá para a gente ter uma noção. FGV, como eu disse para vocês, vai trabalhar com conhecimentos gerais, condição humana. Vai te fazer refletir. Então o drama da FGV é você entender o tema. Aí que está o problema, você entender o tema. Por exemplo, este aqui foi o último tema do concurso do Senado, que a banca pedia para você discutir, né, se no mundo atual a velocidade das mudanças impõe às pessoas a necessidade de uma busca intransitiva absoluta. Ou seja, veja que aqui a gente tem a figura de um leopardo, né, que é um ser que é muito ágil, muito veloz, né, e ele dando um conselho para as pessoas. E aqui tem um casal, né, discutindo o que os faz correr na vida. E essa é uma questão bem interessante porque a gente corre por muitas coisas na vida que muitas vezes são coisas intransitivas, são coisas que não têm complementação exatamente e não nos deixam 100% felizes. A gente quer fazer um concurso, faz um melhor, a gente casa, daqui a pouco troca aquele casamento, a gente não está satisfeito com o carro que comprou, daqui a pouco quer trocar. Então existem as chamadas buscas intransitivas que a gente tem. Esse assunto foi do último concurso, mas se você pensar bem, este assunto voltou à tona, né? Principalmente em 2018, 2019 e agora em 2020, mais ainda, com determinadas publicações filosóficas muito importantes sobre o que nós buscamos, nós do século XXI. Hoje nós somos altamente consumistas, certo? A gente compra muito, a gente vive de uma obsolescência programada dos bens que compramos, né? Os nossos bens são programados para estragar, para dar defeito, para a gente desfazer desses bens, né? E a gente continua trabalhando, estudando mais e mais e mais para consumir mais e mais e mais. Então, nós também temos a nossa busca intransitiva. Então, se você considerar que a FGV volta muito atrás com seus temas, você precisa rever exemplos de redações que foram feitas principalmente para este concurso. E se for o Sebrasp, Júnior, CESP, a banca que for fazer a prova discursiva, ou seja, a prova do concurso do Senado? Gente, o CESP vai bater em conhecimentos atuais, já falei para vocês, né? A banca do CESP, né, terá uma exigência variável. Como assim exigência variável? A tendência é trabalhar em cima da organização estrutural. O CESP não é muito exigente com conteúdo. Tanto que não é, porque, veja só, vou mostrar para vocês, ó.
Por exemplo, isso aqui é um trecho, né, tirando o texto motivador, um trecho de um dos temas que o CESP trouxe na sua prova em 2020, tá? Nas suas primeiras provas. E eles bateram em cima de segurança dos usuários na internet. Por conta de que eles foram em cima disso? Por conta dos efeitos gerados pela Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que foi assinada em 2018, cujos efeitos estavam programados para acontecer em 2020. Mas esses efeitos foram adiados para 2021, até em função da pandemia, né, que envolve muita questão ligada a dados, né, por conta da pesquisa, é, de você colher informações sobre pessoas contaminadas. Então tem essa questão. E veja que, olha só, de cara, o item 1, a banca pedia para se contextualizar o uso cotidiano da internet por milhões de usuários. Gente, esse assunto é muito fácil. Então, o CESP é bem assim. Ele aposta em assuntos fáceis, para você ficar muito à vontade para escrever, mas ele vai olhar a estrutura interna dos seus parágrafos. Quando a gente fala em estrutura para o CESP, é muito diferente de estrutura da FGV. Por quê? Enquanto a FGV, a correção, o examinador da FGV tem um foco estrutural da grande dissertação, aquela que é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão, o examinador vai observar toda a lógica que você trabalhou nessas partes, você cumpre essas partes devidamente para um texto dissertativo argumentativo, no CESP, perdão, a estrutura diz respeito à parte interna dos parágrafos. Enquanto a FGV vai exigir que você aprofunde um assunto por vez, o CESP não, ele vai exigir de você uma carga maior de informatividade. Como assim? O CESP não vai priorizar tanta argumentação, embora os enunciados sejam de dissertação argumentativa, mas o CESP vai privilegiar a carga de informação que você tem, a variação dessas informações. Por exemplo, se você vai trabalhar com o contexto atual do uso das pessoas, né, do uso da internet por milhões de usuários, a banca vai querer saber os pontos positivos disso, os pontos negativos, e você pode trabalhar aqueles assuntos mais conhecidos, não precisa de você aprofundar. Por quê? Porque o CESP vai querer que você arrole, né, um conjunto de assuntos conhecidos, assuntos que são o quê? De que você não pode deixar de falar, tá bom? Bom, e se fosse a Fundação Carlos Chagas? Ora, a Fundação Carlos Chagas terá um perfil de elaboração parecido com o da FGV, chamada discursiva com introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, ela tem uma exigência, sua correção tem uma exigência enorme sobre a argumentação e o senso crítico. Por isso que eu falo que a redação, tá, gente? Mais difícil do concurso público. A banca adora pensadores, vocês podem ver que os textos de base dela, olha só, né? Zygmunt Bauman por aqui, que é conhecidíssimo de vocês que às vezes estudam para concurso há algum tempo. E veja que a banca está perguntando, ó, a realização individual fomentaria maior igualdade social? Realização individual e igualdade social. Olha só para você ter noção, são diferentes concursos. Isso aqui, ó, da SS Prev, né, 2019, e este daqui do Senado 2012, e falando sobre realização pessoal, né, com diferentes combinações, tá certo? Mas, enquanto essa daqui terá uma mão leve, né, enquanto a FGV terá uma mão leve para corrigir, FCC terá uma mão pesada para corrigir. Ela vai te exigir uma reflexão de senso crítico mesmo, bastante apurada. Tanto que a FCC, né, você vem a FCC como banca do concurso público e vem em redação na proposta, você realmente precisa fazer um curso, tá? Não é tão simples assim não. Com o CESP, não. O CESP você pode coletar materiais em diferentes lugares. Se você não tiver condições de fazer um curso, o CESP pelo menos te dá um pouco de refresco em relação à sua prova discursiva. Tranquilo? Bom, antes de eu falar dos assuntos principais, eu vou falar agora sobre a prova de conhecimentos específicos. Aqui eu vou ser um pouco breve, porque é voltada para cada cargo. Eu teria que fazer um especial para cada cargo, isso seria interessante. Mas vamos lá. FGV, como é que ela trabalha a prova de conhecimentos específicos? De forma multidisciplinar e associada à prática, certo? E como é que é a correção da FGV? Correção média. O foco é a objetividade e a clareza. É claro que a gente tem que acertar o conteúdo, tá? Todas as bancas são unânimes em relação a isso. Veja só, multidisciplinar por quê? Vou pegar aqui um exemplo do próprio concurso do Senado na prova para policial legislativo.
que pode acontecer bastante, tá? Aqui existe uma situação, um casinho, né, que envolveu uma CPI, e a banca pergunta, ela faz uma série de questionamentos. Ela quer saber da lei aplicada ao caso, que no caso era a lei de abuso de autoridade. Ela quer saber sobre a voz de prisão que foi dada pelo advogado, né? Assim, que é o personagem da questão. Essa prisão em flagrante que aconteceu, então ela está questionando você, depois de abuso de autoridade, a lei relacionada, parte da lei relacionada às prisões, tá bom? Um instrumento processual cabível para impedir que a situação se repita, né? Então, veja que ela vai te fazer umas 4 perguntas, numa só. Mas ela não vai te perguntar nada muito fora, assim, de uma previsão do seu estudo. Porque a tendência da FGV é escolher um assunto que seja bem atual e ela vai jogar este assunto num caso, vai misturar com outro assunto. Por exemplo, nós estamos no momento em que a lei, o pacote anticrime, modificou uma série de disposições, certo? Normativos, dispositivos, né? De norma da seara penal. Então, o que você tem ali? Naturalmente, essas mudanças enchem os olhos da FGV? Sim, enchem os olhos. Então, sim, pegar os principais aspectos, porque ela vai questionar aquilo de diferentes formas, tá bom? Então, fica a dica para você aqui de um modo geral. É claro que eu falei do pessoal da polícia, mas vocês podem interpretar isso para vocês em outras áreas. Por exemplo, eu vou fazer a prova para analista de processo legislativo, vou trabalhar com a parte processual. Eu tenho uma série de assuntos para estudar. Mas, por exemplo, medida provisória, em tempos de pandemia da Covid, você vai ver que no último concurso a banca pediu medida provisória, mas a FGV repete, ela é muito repetitiva, muito repetitiva. Tanto que na prova da polícia, ela tinha dado CPI como tema em 2008 e trouxe CPI como tema em 2012. Então, se ela trouxer a medida provisória para o analista processual, não se assuste, tá? Não se assuste, vai ser muito comum isso acontecer. Por quê? Porque a quantidade de medidas provisórias que o governo federal, né, tem abordado, inclusive, né, na época de pandemia, você tem uma exceção dentro de uma vedação, né, da parte de créditos, por exemplo, então você tem que estudar essas questões todas. Tudo bem? E se fosse o Sebrasp, Júnior, fazendo uma prova de conhecimento específico para mim? Bom, o CESP seria mais pontual, ele não vai variar tanto o assunto, ele poderia pegar essa questão da medida provisória, sim, tá? Ele vai escolher um assunto único e um assunto realmente também esteja na crista da onda. E como é que vai ser a correção do meu examinador? Primeiro, o examinador exige precisão, você tem que ir direto ao assunto, ser preciso, ser objetivo. Exige uma organização estrutural interna do seu parágrafo, que também eles vão cobrar, tá? E você tem que saber desdobrar a sua discursiva. O que é desdobrar? É sair do conceito, falar sobre os requisitos, falar sobre uma possível falha que você encontrou no caso em tela, não é? Então você tem que partir da lei para o problema. É sempre assim, tá? E se fosse, tanto que aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, a prova do MPCPA, esqueça a questão de parecer, tá? Só para você ter uma noção, a banca, o CESP, por exemplo, adora pedir competência, eles adoram pedir competência. Geralmente abrem um primeiro item com a competência daquela instituição ou daquele poder, etc. Ou daquele cargo. Então tem sido uma máxima, 2, 3 anos, o CESP tem se comportado assim. Depois, aqui você vai ver um pedido, né, no concurso do MPCPA, falando sobre a viabilidade de instauração de auditoria no convênio a partir de denúncia anônima. Como é que seria isso se eu fosse pensar no meu concurso? Por exemplo, pensando este concurso, para você ter uma noção, a lei, o regimento interno dessa instituição que teve essa prova específica, ela diz que a denúncia teria que ser feita com a identificação clara, né, do denunciante. Então, quer dizer, a auditoria, perdão, o tribunal, ele não vai receber a denúncia anônima. Então, quer dizer, você tem que partir da lei, falando que a lei diz primeiro, para depois você falar, não tem como. Mas vai se deixar de instaurar a auditoria? Não, aí você tem que trazer, tem que desdobrar o caso, falando, mas o tribunal pode instaurar a auditoria, né, de ofício, certo? Então, você tem assim que pensar isso em cascata, o que diz a lei, como é que fica o caso e se existe alguma ressalva em relação a esta abordagem, para que você possa desenvolver bem a sua discursiva. Então veja que é uma questão muito estrutural, muito interna. E se fosse FCC, profa? Se fosse FCC,
o tema seria bem pontual e bem descritivo. A FCC adora pedir descrição, adora. Tanto que não é um tema difícil de abordar, não. Você nem precisa ficar voltando ao caso, a vantagem é essa, né? O CESP vai te pedir para você voltar ao caso, colocar o caso como elemento de exemplificação. A FCC não tá nem aí para isso, não. O que a FCC quer? Mesmo te dando um caso, ela quer que você seja preciso, objetivo e desdobre a teoria, tão somente. Não precisa nem mexer com o caso. Como assim, Júnior? Vou explicar. Ó. Isso aqui é um assunto que vocês podem até não entender, que é no CLDF, mas pedir, por exemplo, principais conceitos e forma de aplicação de metodologias de gestão de projetos. O pessoal da administração, né? Lógico. E aí ela trazia 2 exemplos, CPM e PERT, tá? Para você falar sobre esses conceitos. E aqui no item B ela pedia, principais conceitos e métodos de classificação de materiais. E aí ela citava 2 métodos XYZ e curva ABC. Então o aluno, quando está fazendo, ele primeiro tem que conceituar o que é cada um desses métodos, né? E tem que falar sobre a classificação interna desses métodos. Tinha aluno que falava só sobre um dos elementos, por exemplo, só sobre o método X, sobre a classe X. Ao passo que se você falou de X, por que não falar de Y e Z? Então você teria que desdobrar isso bem, senão a banca não iria olhar isso com tanto valor, tá? Então ela pede para você desdobrar toda a teoria, tá bom? Então, gente, essa é a FCC no seu trabalho, bem descritivo, ela joga temas que praticamente são decorebas na discursiva, tá certo? Bom, mas conforme eu prometi para o pessoal que assistiu a minha aula, chegando aqui à parte final, né, quais são os 12 assuntos da redação? Se a redação for elaborada ou pela FGV ou pela FCC, tudo bem? Então, eu vou falar para vocês sobre as 12 condições humanas que, na verdade, poderão gerar tema na discursiva para você, tá? Então, vamos lá. Primeira condição que nós temos aqui. Deixa eu só trocar a caneta aqui para ficar mais visível. Nós temos o primeiro caso que nós vamos ter aqui é o caso do imperativo de sucesso, que ele persiste ainda hoje, foi o tema do concurso pretérito do Senado, né, que é tal da busca intransitiva, e que faz parte da construção subjetiva da gente como ser humano. O que a gente quer pra gente? Quem a gente é? Então a banca pode cobrar isso de vocês. Recomendo que leiam bastante sobre isso, inclusive sobre os efeitos dessa nossa corrida para ser feliz, né? Isso que a gente nunca alcança, que parece intangível pra gente. Por quê? A gente acaba depressivo, a gente acaba desenvolvendo doenças geradas pelo desgaste da entrega, né, pela busca disso nós chamamos de felicidade. Tudo bem? Outro assunto importante, né, você tem aí a globalização, né, aspectos ligados à globalização, ultranacionalismo, relações de alteridade. O que é relação de alteridade? É a minha relação com o outro, com o que é diferente de mim, a xenofobia e os deslocamentos humanos. Isso aqui, gente, é um caldeirão de assuntos que sempre gera temas, não só para a FGV e para a FCC, mas também para o CESP. O CESP adora esse assunto. Principalmente ligado à questão das migrações. Vejam que hoje nós temos uma discussão muito ultranacionalista no mundo. Veja o vídeo que aconteceu com o Reino Unido, né, sua saída vamos dizer assim, da Europa. Veja o que aconteceu no Brasil, né, o discurso ultranacionalista tomando o cenário de um discurso mais global, uma mudança, por exemplo, nas relações que eram multilaterais do Brasil, para se construir uma relação bilateral Brasil-Estados Unidos, basicamente. Então você tem que entender essas relações no mundo de hoje, tá? Depois, transformações no mundo do trabalho, novas formas de produção. Aqui é o quê? A gente tem que entender como que o capitalismo acabou com o chão de fábrica e tornou as relações de trabalho bem mais flexíveis. Hoje as pessoas trabalham à distância, têm metas de produção e têm menos direitos. Quais são as consequências disso? Então você precisa entender esses processos. Tudo bem? Principalmente agora em época de pandemia. É um grande tema, tá? Para discursiva, logo após acabar esse processo todo. Depois, outro item que pode ser assunto da discussão do tema pode ser o assunto verdade, o lugar da verdade no século XXI, a pós-verdade, os falsos informativos e a justiça, porque a justiça é movida exatamente por esses critérios. Pessoal, pós-verdade é um assunto que você precisa estudar. Fake news, falsos informativos.
os efeitos disso, o que a justiça já prevê em relação a isso, né? Os aspectos legais que estão por trás disso, o que é verdade hoje, o que entra para o julgador. Será que o julgador consegue ser imparcial? Será que esse julgador ele vai colocar muitos aspectos do seu ponto de vista no julgamento? Então, essas são discussões temáticas bem interessantes e que andaram aparecendo em provas recentes, naturalmente a gente tem que ficar atento. Outro tema muito importante é consumo e consumismo, lembrando que no século XXI nós somos consumistas mesmo, nós somos exageradamente consumistas. O consumo é aquilo que a gente precisa ter dentro de um aspecto econômico, ou seja, ligado à escassez, às escolhas e ao custo. Então o consumo é a nossa sobrevivência e o consumismo é o nosso excesso, o que nos leva a consumir muito, né? E qual que é a consequência disso, tá? Depois, como tema 6, eu diria o quê? Chamaria a atenção de vocês para as metanarrativas. Nós estamos, né, sempre com um assunto bastante interessante, é o fim das grandes narrativas do mundo. Nós chegamos ao século XXI bastante desiludidos. Por quê? Porque os sistemas capitalista, comunista, socialista são sistemas que já nos desiludiram bastante, tá certo? Então a gente busca uma terceira via que não esses sistemas. A democracia, será que ela corre riscos? Ou será que quem corre risco é a república? Quem está passando por transformações? Vamos lembrar que, mesmo quando você tem movimentos autoritários, esses movimentos autoritários que estão acontecendo no século XXI, gente, eles são pertinentes à própria democracia. É diferente do que acontecia no século XX. No século XX, você tinha, não é, o afastamento da democracia e o início dos estados totalitários. Né? Então você tinha verdadeiros golpes que se davam ali dentro, dentro daquele sistema, e verdadeiras interrupções de um sistema para o ingresso de outro. O que está acontecendo agora é um pouco diferente. As disrupções, né, que nós estamos tendo, as disrupturas que estamos tendo, elas acontecem dentro dos instrumentos democráticos. De certo modo, elas vão fazer o uso dos instrumentos institucionais que são da República, certo? De um poder policial, de um poder da justiça, dos vigilantes da lei, né? Muitas vezes vão usar do próprio discurso democrático para criar esses sistemas de questionamento vamos dizer assim, da própria república. Então você vai ver um esfacelamento, uma desconstrução, uma reviravolta no aspecto da coisa pública. E a religião também é outra metanarrativa que caiu por terra, né? Os grandes discursos religiosos, né? Nós convivemos com uma distorção do discurso religioso, muitas vezes pró-comercial, né? Muitas vezes um discurso que não nos convence, não é o meu religare pessoal, tá? A gente está falando daquelas discussões que são mais coletivas, são voltadas para o todo, tá bom? E nós temos aqui também as leis. Aqui entra o Estado, se aqui existe, no tema 4, prevalece o poder judiciário como o grande poder, vamos dizer, assistente do tema 4, o legislativo ele entra nessas grandes discussões sobre as metanarrativas. Por quê? Gente, a República, né, ela é sentada sobre, ela fica sentada ali sobre uma construção legislativa ampla, que vai dar legitimidade para as instituições acontecerem e operarem dentro de uma chamada normalidade. Né? Então, o que está acontecendo com o legislativo? Será que ele tem acompanhado toda essa desconstrução da República em tempo hábil ou não? Né? Temos que pensar. E questão 7, sustentabilidade e responsabilidade intergeracional. Sustentabilidade não é só clima, não é só desmatamento. Sustentabilidade tem a ver com a pobreza, a miséria, não é que existe nos dias de hoje, e a consequência disso no futuro. E a nossa responsabilidade intergeracional, o nosso compartilhamento de responsabilidades. Se a gente não tornar o mundo mais sustentável em relação aos níveis de produção e de consumo deste mundo, né, a gente pode gerar danos para gerações vindouras. Então, existe toda uma discussão na ONU, em vários organismos internacionais, sobre a responsabilidade intergeracional, um assunto quente de prova. 8, o saber e o poder, né, e o discurso anti-ciência.
Durante muitos anos, né, como diz Michel Foucault, as universidades foram donas do saber e, naturalmente, donas do poder. Tudo que você vai falar, você justifica por um discurso científico, né? Basicamente, seja pela matemática, seja pela física, seja pela ciência do direito e por aí vai. O que isso acabou acontecendo? Acabou gerando um discurso anti-ciência, que foi muito ruim. E esse discurso anti-ciência, né, foi um discurso negacionista, e negacionista ao extremo, e a gente não foi vendo para onde isso chegou. Então, hoje, por exemplo, a pandemia, ela tem feito com que isso tudo se recolha e se encolha. Né? Há uma revisão agora do discurso científico, do valor desse discurso, tá? Do valor do discurso acadêmico, do papel das academias, certo? Então a gente tem que entender essa transição. 9, para mim, vai ser o tema da discursiva, tá certo? Se a prova fosse daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, eu diria assim, daqui a 3 meses, Big Data e controle de dados, para mim, seria o tema da discursiva. Por quê? Gente, com a questão da quarentena, as pessoas ficaram dentro de casa. Com as pessoas dentro de casa, aumenta o que das pessoas? O uso de plataformas virtuais. O uso da internet das coisas, o uso da internet comum. Naturalmente, nós vamos deixar no mundo virtual muito mais dados. E as empresas que controlam isso? Como que elas vão fazer esse uso? Será que esses dados serão manipulados? Como é que está o sistema legislativo em torno do controle de dados? Assunto importantíssimo, tá, gente? É para ontem. Questão 10. Aquisição do conhecimento. Se a gente considerar que a gente está vivendo o capitalismo informacional, o capitalismo do conhecimento, o capitalismo que exige do trabalhador uma postura gestora, uma postura cada vez mais capacitada, né? A aquisição do conhecimento hoje é muito importante. Estamos falando de educação. Como que a educação está se transformando? Não é só o ensino remoto, mas como ela vem, qual é a abrangência dela, como ela está feita, qual é o objetivo da educação no século XXI. Então, a gente tem que pensar. Qual é a importância do letramento digital no século XXI? É a solução de quase tudo, tá, gente? Então, vamos lá. Questão 11. Saúde, medicina, construção objetiva do ser. Parece que não, mas de vez em quando em concurso aparecem temas ligados, por exemplo, à ideia de você perpetuar a vida. Né? Como que as pessoas estão perpetuando a vida, estão perdendo sua identidade física. O que é identidade física? Às vezes as intervenções faciais ou corporais nas pessoas são todas iguais, como se você estivesse fabricando seres humanos. E quando você olha as selfies, por exemplo, as pessoas estão todas iguais, elas tiram fotos do mesmo perfil, com o mesmo rosto, com o mesmo desenho. Então, temos aí uma discussão em torno da saúde e da medicina. Será que há um adoecimento mental em prol de uma construção objetiva do ser, uma construção deste ser de modo visível, como que este ser quer ser visto? Perceba que a nossa geração é a geração das pessoas que não vão envelhecer. Por quê? Por fora não, por dentro sim. Porque as pessoas estão cada vez mais usando procedimentos estéticos para prolongar a vida ou para dar áreas de prolongamento desta vida. E por fim, arte também é assunto de discursivas. Ano passado, por exemplo, o CESP trouxe uma discussão sobre a questão do acesso à cultura, né? E pegou todo mundo de surpresa, assim, de repente, uma discussão sobre acesso à cultura, né? Temos que entender cultura de massa e cultura de engajamento. A cultura de massa como uma cultura de consumo, um produto da indústria cultural, e a cultura de engajamento como uma cultura de luta, tá certo? De emancipação, principalmente das minorias. Então, aqui trouxe para você 12 assuntos que poderão gerar tema, tá certo? Daqui vai ser extraído um tema, ele vai sair daqui, tá certo? Na sua discursiva, tudo bem? Bom, se você gostou, quer ser nosso aluno, né? A gente tem no Turma de Redação a preparação para o Senado, não é só para policial não, tem para outras áreas também, em que você vai pagar 3 vezes de R$ 99,17 ou pode dividir isso até em 12 vezes. Você terá 5 redações, porque redação é sempre mais difícil, e 4 discursivos de conhecimento específico para você treinar. E no nosso curso a gente inclui o português. Por enquanto está o português da FGV. É claro que se mudar de banca eu mudo tudo. Por quê? Porque o nosso curso é válido até o dia da prova, tá, gente? Então, um beijo grande para vocês. Espero ter esclarecido muitos aspectos ligados aqui à sua prova
discursiva do Senado.